Pegue a palavra, tio. Obrigado, meu irmão. Estou muito contente novamente de estar junto com meus irmãos moçambicanos. Dou graças a Deus por mais essa oportunidade. Essa lição para hoje é continuação do estudo sobre o juízo final. A lição para hoje é para responder a pergunta tão comum sobre a certeza da nossa salvação. Se observar todas as lições que vieram antes dessa lição, ficamos até curiosos com essa pergunta, como até os próprios apóstolos perguntaram a Jesus. Então, quem pode ser salvo? Porque nós não queremos passar a vida toda morrendo de medo que talvez não seremos salvos. Mas será que Deus quer este medo em nós ou não quer? Essa é uma boa pergunta que nós precisamos observar. Nós vemos as igrejas ao nosso redor ensinando, não, basta aceitar Jesus para ser salvo e mais nada. Mais nada. E alguns falam, não, mas você tem que se arrepender também. Eu percebi uma lição numa denominação online que estava dizendo, basta aceitar Jesus como Salvador e confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz claramente, só precisa aceitar Jesus. Não sei qual versículo ele estava citando, porque não fala isso, né? A Bíblia não fala isso. E pessoas são chocadas de ouvir. Não basta aceitar Jesus como Salvador? Não. Simplesmente não. Não é o que a Bíblia diz, não é? É necessário lembrar as lições que temos visto, aquela lição sobre quem será salvo e quem será perdido. Eu quero perguntar a você pessoalmente, e você? Você tem certeza da sua salvação? É importante termos esta certeza. Não há nada mais importante do que você ter certeza absoluta da sua salvação. Nada é mais importante do que isso. Basta perguntar o rico, se lembra em Lucas 16. Nós queremos examinar o que a Bíblia diz sobre esse assunto, mas observar primeiro que essa pergunta é uma pergunta que foi feita sempre, desde o início. Só, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios 13, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo perguntando aos coríntios, examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não sabem, não percebem que Cristo, Jesus, está em vocês? Né? Você não sabe
se Cristo está em vocês ou não? Não sabe? Examine-se para ter certeza, para ver se você está na fé. A não ser que tenha sido reprovados. Isso é a palavra dos apóstolos, do apóstolo Paulo, dado pelo Espírito Santo. Paulo diz, eu espero que saibam que nós não fomos reprovados, não é? Eu quero que você sabe, não talvez, mais ou menos, tenha dúvidas, não. Eu espero que sabe que estamos na fé, que não fomos reprovados. Mas voltando para a Bíblia, para termos a certeza da nossa salvação, temos que perguntar a Deus, perguntar à palavra de Deus, como podemos ter a certeza da nossa salvação? Eu quero começar em 1 João, capítulo 1. Um trecho bem conhecido e muito forte. Por favor, me acompanha a 1 João 1, 1 até 11. O apóstolo João diz, o que era do princípio, aqui fala sobre o princípio do evangelho, o princípio de Jesus, não é? O que ouvimos, os apóstolos ouviram Jesus, não é? O que vimos com os nossos olhos, nós vimos pessoalmente testemunhas oculares. O que contemplamos, não apenas vimos rapidamente, contemplamos, vimos por um bom tempo, as nossas mãos apalparam, nós estávamos de perto para ver de perto. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Desde o início do Evangelho de João, capítulo 1, ele chama de Jesus de a palavra, né? O logos na língua grega. A palavra da vida, ainda falando sobre Jesus. Nós proclamamos sobre a palavra da vida, que é Jesus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai. Jesus, a vida eterna, não é? A palavra, ele estava com o Pai e nos foi manifestada, ou seja, mostrado. Jesus foi mostrado aos apóstolos. Não apenas viram, mas ele foi mostrado. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Comunhão com os apóstolos. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós queremos comunhão com os apóstolos que têm comunhão com Deus Pai e Deus Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Deus é perfeito, inocente. Deus é perfeição. Se nós afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estamos aqui querendo ter a certeza. Primeiro, João foi escrito com esse tema principal. Temos salvação
ou não temos? Não é? Porque os falsos profetas, não é? Com esse conhecimento, sabedoria, né? Ou saber, gnosko, na língua grega, eles estavam condenando, vocês não são filhos de Deus, não. Mas o apóstolo João estava dando certeza quem realmente tem a vida eterna e quem não tem. Se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas nós andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, ou seja, luz, inocência, justiça, como ele está na luz. Se andarmos na luz, fazendo o bem, obedecendo a Deus, como ele está na luz. E como é que ele está na luz? Perfeição. Então nós temos comunhão, nós com Deus, uns com os outros. Ok? Se nós andarmos na luz como Deus está na luz, então nós temos comunhão. Será que ele está dizendo, se nós andarmos perfeitamente, sem nunca, nunca, nunca errar, então nós temos comunhão uns com os outros? É, exatamente isso. Ou seja, é absolutamente essencial ser perfeito. Se não for perfeito, não será salvo, ponto final. Ponto final. Não será salvo. Isso parece o contrário do objetivo de João. Mas ainda não falou as boas notícias, não é? Porque todos foram encerrados no pecado, na culpa. E ninguém, senão o próprio Jesus, foi inocente, viveu a vida inocentemente. E, para a pessoa que diz que nunca pecou, ele está mentindo e chamando Deus de mentiroso. Então, se nós andarmos na luz perfeitamente, então, o que acontece? Então, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado? Se nós andarmos na luz como Deus está na luz, não existe nenhum pecado. Mas tanto nós como Deus sabe perfeitamente que já pecamos. Todos já pecaram, Romanos 3 e versículo 23. Todos nós já pecamos. Deus sabia disso. Deus sabia antes da criação que seria assim. Ainda bem que há boas notícias. Quais são? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essas são boas notícias. Aliás, não existe notícias melhores do que essas, não é? O sangue de Jesus nos escuta, purifica. Quanto ao tempo deste verbo purifica, é tempo contínuo. É uma coisa que ele continuamente faz. Ele continua a nos purificar de todo pecado. Sempre. Ele continua. As boas notícias são mais do que boas. São fabulosos. Ele continua
a nos purificar de todo pecado. Versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas, escuta, por favor, escuta bem. Se confessarmos os nossos pecados, nesse contexto, a Deus, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus, é fiel. Ainda muito mais do que fiel. E justo. E ainda muito mais do que justo para nos perdoar os nossos pecados. Novamente, perdoar está em tempo contínuo. Nos perdoar e nos purificar, ou seja, continuar a purificar de toda injustiça. Que boas notícias! Se nós afirmamos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Ele mesmo é quem falou que todos pecaram, Romanos 3, e versículo 23. Nós estamos chamando Deus de mentiroso. Se nós dizemos, eu nunca pequei, estamos chamando Deus de mentiroso. E a palavra dele não está em nós. Escuta, essas palavras foram escritas para nos animar. Sim, é impossível ser salvo se não for perfeitamente sem pecado. Não pode ter nenhum pecado. E se Jesus purifica seu pecado, você não tem pecado, porque ele o purificou, limpou, tirou, perdoou, não é? Já falou sobre remissão do pecado, perdão do pecado. É como escrever alguma coisa no quadro e você pega aquele apagador e passa o apagador e apaga, não tem mais. Não tem mais culpa. E talvez esteja lembrado de Hebreus capítulo 8, versículo 12, ele jamais vai lembrar os nossos pecados. Uau! Que boas notícias são essas. É absolutamente necessário ser perfeito. Ou, então, aperfeiçoado, ser justo. Nós não somos justos. Nenhum de nós. Mas justificados, feito como se fosse justo. Feito como se nunca pecou. Justo, justificado, justamente como se nunca pecou antes. É absolutamente necessário confessar os nossos pecados a Deus continuamente, também continuamente, sem parar. Quando você ora, de manhã, quando ainda está deitado na cama, antes de levantar, sempre pede a Deus perdão. Quando você, pelo dia, está andando, lembra de pedir perdão. Deus, por favor, me perdoe. Quando toma refeição, sempre lembre, por favor, Deus, perdoe meus pecados. Confessa especificamente seus pecados a Deus. Sempre confessar.
não é uma lei, um legalismo. Por exemplo, se não confessar seus pecados e pecou e morreu, isso não significa que será perdido. É uma atitude nossa, atitude de humildade. Temos que ser humildes perante Deus. Temos que ser completamente transparente com Deus, aberto, completamente aberto, falando a Deus os nossos pecados, pedindo perdão. Sem parar, todo dia, toda hora, sempre. Se você percebeu um pecado na sua vida, na sua fala, nos seus pensamentos, pare instantaneamente. Confessa esse pecado, que seja em ação, palavra, pensamento, sentimento. Pede perdão de Deus. Deixe-me contar uma pequena ilustração falando sobre esse contexto. Havia um homem que tinha 2 filhos. Um dos filhos era bastante rebelde, espiritualmente fraco, vamos dizer. Ele não queria obedecer ao pai. Simplesmente rebelde. Fazia de tudo para desobedecer, para fazer a sua própria vontade, né? O outro filho, mais jovem, ele queria obedecer ao pai, mas nem sempre obedecia como devia. Queria. E sempre que ele desobedeceu, ele foi logo para o pai e disse: Pai, me perdoe. Eu errei de novo. Por favor, me perdoe. Como você se sentiria se fosse Deus nesse caso? Ou se você tivesse esses 2 filhos, um rebelde que luta para fazer a sua própria vontade, nunca quis fazer a vontade do pai. E o outro querendo, lutando, fraco às vezes, mas sempre pedindo perdão. Eu vou fazer melhor. Eu vou obedecer. Me perdoe de novo. O que você vai sentir sobre estes 2 filhos? Podemos facilmente ver como Deus poderia se sentir. E é por isso que nós temos que sempre ser transparente com Deus. Vamos descer mais um pouco para 1 João, capítulo 3. 1 João 3, versículos 18 até 28. João escreva: criancinhas ou filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca. Se fosse resumir a Bíblia em uma só palavra, talvez seria amar, não é? Amar Deus, amar o seu próximo, amar o seu inimigo. Mas não amar falsamente, mas não apenas dizer eu amo, não é? Mas fazer eu amo. Não amar só de palavra, de boca, mas em ação, em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade. Saberemos que temos a verdade, que temos a vida. Sabemos quem é salvo, quem não é, não é?
tranquilizaremos o nosso coração diante dele. É isso que queremos. Ter a certeza que somos perdoados pelo nosso Pai. Quando o nosso coração nos condenar, porque às vezes o nosso coração nos condena, sentimos culpa, sentimos medo, sentimos vergonha. Amados, Deus é maior do que o nosso coração. E Ele sabe de todas as coisas. Versículo 20. Quando o nosso coração nos condenar, Deus é maior do nosso coração. E Deus sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condenar, nós temos confiança diante de Deus. E recebemos de Deus tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Pessoas ficam curiosas, o que significa recebemos tudo que pedimos? Ele explica logo em seguida por que obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O que nós queremos? O que lhe agrada. Ele vai fazer o que ele quer? Sim. Nós também queremos o que ele quer? Sim. Nós pedimos o que ele quer? Ele vai responder, sim, claro. É isso que ele quer, não é? Então ele faz a pergunta e responda logo em seguida. E este é o mandamento. Ele vai explicar. Que mandamento é? Que criamos no seu Filho, Jesus Cristo. E que nós amemos uns aos outros. Primeiro, crer em Jesus, seu Filho. E nós veremos sobre crer, o que significa mesmo, não é? E que nós amemos uns aos outros. Amar nosso próximo como a nós mesmos. Como ele nos ordenou. E os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem. Quer ter certeza da sua salvação? Os que obedecem a Deus, os seus mandamentos, nele permanecem. E ele neles. Nós estamos em Deus, Deus está em nós. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu, não é? Receber o Espírito para habitar em nós é vida eterna, não é? Crer, que ele fala aqui, pistis, na língua grega, na língua original do Novo Testamento. Pistis sempre carregava junto com a sua definição de aceitar, acreditar, sempre carregava junto o obedecer, sem nenhuma exceção. Porque crer sem obedecer não é crer. Pistis, crer na língua grega, significa acreditar e obedecer. Tiago 2, 14 a 26, que não vamos estudar hoje, mas é um estudo bem importante e necessário. Pistis, crer, sempre significa, inclui obedecer. Agora, voltando um pouco para 1 João capítulo 2, versículos 1 até 6. Novamente, criancinhas, meus filhinhos, apóstolo João diz. Eu estou lhes escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Eu estou escrevendo
para vocês não pecarem. Se, porém, alguém chega a pecar, nós, não eles, não os outros, nós, somente os que estão em Cristo, não é? Nós temos um intercessor ou advogado, alguém que nos defende, não é? Intercessor, advogado, alguém que fica ao nosso lado para nos defender. Nós temos um advogado junto com o Pai. É Jesus Cristo, ou justo, ou único justo, o único que nunca pecou. Ele é a propiciação, ou pagamento. Literalmente, propiciação significa pacificação pela ira de Deus. Pacificar a ira de Deus, propiciação. No sentido prático, Jesus é o nosso advogado, por acaso é o filho do advogado, não é? Ele paga pelos nossos pecados. Ele paga o preço. O salário do pecado é a morte. Né? E quando pecamos, bate aquele martelo do juiz, pá, culpado. Sentença à morte. E o nosso juiz levanta a mão e diz, eu pago por cada um de nós. Ele é a propiciação, paga a nossa dívida. Dívida é morte. Ele paga o preço pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também os pecados de todo mundo. Jesus não morreu apenas por nós, especificamente ou exclusivamente, ele morreu pelos pecados de todas as almas da planeta Terra de todos os tempos. E nós sabemos que, ou conhecemos, não apenas temos esperança, sabemos que o conhecemos, porque os gnosticistas estavam dizendo que eles tinham conhecimento, mas não, os cristãos não, eles não conhecem, né? Tem esse conhecimento profundo, não conhecem de verdade a profundeza de Deus. Não, eles não entendiam. E nós é que compreendemos. Como podemos saber que nós o conhecemos? Versículo 3. Sabemos que o conhecemos, se obedecermos aos seus mandamentos. Como saber? Se obedecermos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, ele é mentiroso. A verdade não está nele, não. Mas se alguém obedecer à sua palavra, nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado ou amadurecido, ou melhor tradução seria completo, não é? Se nós obedecemos à sua palavra, sabemos, não duvidamos, sabemos que verdadeiramente Deus nos ama completamente, não é? Aperfeiçoado o amor de Deus, completo o amor de Deus em nós. E desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele necessita andar como ele andou. Podemos ter certeza da nossa salvação? Absolutamente sim, claro. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículos 8 até 10.
Uau, eu amo tanto essa passagem. É boas notícias. Efésios 2, 8 a 10. Vocês que, aliás, eu vou começar em versículo 1, me perdoe. Efésios 2, 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, ou príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nas vidas dos desobedientes. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos, os nossos pensamentos, como os outros pecadores. Nós também éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Mas, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que ele nos amou, deu-nos vida com Cristo. Graças a Deus. Ele nos deu vida com Cristo quando ainda éramos mortos em nossas transgressões. Então, pela graça, nós somos salvos. Deus nos ressuscitou. Não lembra do dia do seu batismo? Quando subiu da água do batismo, ressuscitou. Homem novo, mulher nova. Deus ressuscitou a nossa vida com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Graças a Deus por estarmos em Cristo. Para mostrar nas eras que hão de vir a incompreensível riqueza da sua graça, demonstrada por sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele não apenas falou eu te amo, eu te amo, eu te amo de boca, mas demonstrou a sua grande bondade em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Fé significa que nós estamos sendo salvos não por nós, mas nós temos fé nele que ele vai nos salvar. Nós conhecemos que nós pecamos. E nós conhecemos que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos o que nós merecemos. Mas ele provou, demonstrou seu amor conosco, nos dando graça, um presente, né? Alguma coisa que você não pode merecer, é um presente, é de graça, é claro. Se não é de graça, então não é graça, não é? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por fé, é pela graça, por meio da fé, que isto não vem de nós. A nossa salvação não é porque nós merecemos. Trabalhamos, fizemos boas obras até o ponto de merecer salvação, perdão. De jeito nenhum. Merecemos, sabemos o que merecemos. Mas também sabemos a bondade e o amor de Deus. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, por meio
exclusivamente da fé e não das nossas obras. Não é que nós somos salvos, vamos dizer, 50% boas obras e 50% graça. De jeito nenhum. Não. Graça não nos ajude a completar as nossas obras. Nossas obras nos meteu no inferno para sempre. A sua graça nos tira das trevas e nos coloca no perdão, na graça, pela fé, por meio da fé. Obras nem ajudam. Não ajuda, nem um pouco, nem um pouquinho ajuda. Não paga nada. Então, ninguém pode se gloriar, se elogiar. Está vendo as minhas boas obras? Não. Não é por isso que somos salvos. Porque nós somos criados por Deus para fazer coisas boas, para obedecer a Deus. Fomos criados inicialmente para fazer as boas obras que Deus preparou antes da criação do mundo para praticarmos, não é? Versículo 10. Então, nós temos que fazer várias perguntas para raciocinar um pouco sobre isso, para entender claramente. Antes disso, eu queria ver mais alguns versículos, especificamente Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 13. Gosto tanto desse capítulo. Filipenses 2, versículos 12 e 13, Paulo diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais agora, né, na minha ausência, estão recebendo essa carta dizendo: ponham em ação a sua salvação. Com temor e tremor. É muito difícil traduzir exatamente como deve ser traduzido esse trecho. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Trabalhem a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, sim, Deus nos salva. Mas isso não significa que não precisamos obedecer. De jeito nenhum. Quem é que está inventando que não precisa obedecer? Que mentira é essa? Nós obedeceremos a Deus com temor e tremor, trabalhando, não porque isso nos faz merecer alguma coisa, de jeito nenhum, mas sim, obedecemos porque Ele nos amou. Ele está em nós. Deus habita em nós. Jesus habita em nós. O Espírito Santo está morando dentro do nosso corpo. Ele diz: pois é Deus que efetua essas coisas em vocês, tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Uau! Palavras importantes. É Deus que efetua em nós o querer. Tanto gostaria de pregar um sermão inteiro sobre Deus criando em nós o querer. Vem a semana que vem, que nós vamos falar mais sobre isso. O querer quanto ao realizar. Nós queremos fazer a vontade dele. E
realizaremos as boas obras, a obediência aos mandamentos de Deus. Queremos e Deus está em nós para realizar. Se a graça relaxa o nosso compromisso de vencer a tentação, se a graça relaxa nosso compromisso de vencer a tentação, estamos enganados e não entendemos a graça. Pense bem. Se a graça relaxa nosso compromisso de obedecer a Deus, nós não entendemos a graça. Romanos, capítulo 3, versículo 8. Romanos 3, 8, Paulo diz, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que nós dizemos, façamos o mal para que venham o bem. Alguns estavam condenando Paulo e os seus ensinamentos porque Paulo ensinava sobre a graça, né? E pessoas os judeus estavam criticando, dizendo, ele está dizendo, vamos pecar para que Deus nos perdoe mais, que nos dê mais graça, não é? Então ele mesmo responde, a condenação dos tais é merecida. Quem pensa dessa forma, que podemos relaxar nosso compromisso de obediência a Deus, porque estamos na graça, ele diz, esse é condenado. Dos tais é merecido essa condenação. Romanos 3, versículo 19 até 31. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, ou diz aqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado-se nas obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós temos conhecimento do nosso pecado, que ficamos plenamente conscientes, somos culpados, não é? É isso que a lei faz, e faz muito bem. Mas, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, do qual os próprios profetas falaram. Todos os profetas falaram. Justiça de Deus. Não mediante a obediência da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que obedecem, creem. E sempre nós sabemos que obedecem, vem sempre com pistes, crer, não é? Mas com cada um que crê. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destruídos. Todos já pecaram e não tem mais aquela glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, pagamento, não é? Da ira de Deus, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos,
Estamos falando também agora sobre os pecados das pessoas cometidos debaixo da velha aliança, não é? Esses também são igualmente perdoados, como? Através do sangue de Jesus na cruz. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Justificador, fazendo pessoas justas, embora não são justas, mas fazendo eles igual a quem for justo, nunca pecou, não é? Onde está, então, o motivo de vangloriar? É excluído, não é? Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Independente de obediência da lei. Escuta. Justificação independente da obediência da lei. Isso é boas notícias. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Talvez nenhum de nós aqui somos judeus. Nós todos somos gentios, provavelmente, né? Sim, dos gentios também. Deus é Deus dos gentios. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, os judeus e os não judeus, os gentios ou gregos. Anulamos então a lei pela fé? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Está entendendo que se a graça relaxa nosso compromisso de vencer a tentação, nós não estamos entendendo a graça? Estamos enganados? Então, vamos pecar? Porque se pecarmos, a graça de Deus vai nos perdoar, não é? Romanos 6, versículos 1 a 6, novamente, como Paulo disse, que diremos então? Alguém estava perguntando essa mesma pergunta. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Mais pecado, mais graça, mais pecado, mais graça? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como é que nós podemos continuar a viver no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida, vida nova, não da mesma maneira que vivíamos antes. Ele nos dá nova vida e nós andamos como andamos numa vida nova, não andamos como antigamente. Se dessa forma fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, então certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois nós sabemos que o nosso velho homem, aquele homem pecador, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado, o nosso velho homem pecador, seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado como éramos, pois quem morreu é justificado, foi justificado do pecado. Você morreu? Boas
notícias em 2 Coríntios, capítulo 5, 17 até 22, palavras boas que nos confirmam a nossa salvação. 2 Coríntios 5, 17 até 22. Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, palavras-chave, estar em Cristo, então ele é nova criação. Você nem pensa do homem antigo que pecava, e a culpa, a vergonha, a dor dele. Ele é nova pessoa, nova criatura. As coisas antigas, o pecado, a culpa, a vergonha, o medo, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Reconciliou, nos fez amigos de novo. Brigamos com Deus, abandonamos Deus, largamos o caminho de Deus. Fomos pelo nosso próprio caminho, fazendo o nosso próprio desejo. E Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E não é só isso, mas Ele nos deu o trabalho, o serviço de reconciliação. Aqui está chamado ministério, não é bem isso, não. Ele nos deu o trabalho de reconciliar outras pessoas. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Alguns pensam, mas eu não sou digno de evangelizar, porque eu já pequei. Mas você não é o velho homem. Você é o novo, nova criatura. Você é um vaso em que você carrega as boas notícias. O Espírito Santo está te levando para carregar essa mensagem de reconciliação com Deus. Assim, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus fosse fazendo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você fala a mesma coisa para todas as pessoas ao seu redor. Deus, escuta, palavras importantíssimas. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus transformou Jesus em pecado por nós. Para que nele, em Cristo, nós tornássemos justiça de Deus. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Deus transformou Jesus em nossos pecados. Tomou todos os nossos pecados, colocou todos os pecados nossos em cima de Jesus. Fez Jesus em pecador. Não era pecador, nunca pecou, mas tomou os nossos pecados. E tirou o seu próprio ser, inocência, perfeição, justiça, e colocou em nós. Quando Deus olha dos céus e vê você que anda no caminho de Deus, o seu espírito, a sua inocência. Você já viu um bebê recém-nascido? Tão inocente, tão inocente. Deus colocou em você a sua própria inocência, justiça de Deus. Uau, que boas notícias, que segurança da nossa salvação. Vamos terminar em Hebreus capítulo 6.
versículos 17 a 19, para ver se queima em nossa mente esse versículo. O escritor, Hebreus 6, 17 a 19. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, não é? Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra pelo véu. Isso já é um outro sermão, não é? Nós temos uma certeza da nossa salvação, como se fosse uma âncora da nossa alma, uma esperança proposta, a salvação em Jesus, segura e firme, não será movido, é imutável, impossível que Deus minta. A nossa esperança é segura e firme, como uma âncora imutável. Você tem certeza da sua salvação? Faça hoje tudo o que for necessário para ter absoluta certeza da sua salvação. Obrigado por sua atenção. Deus te abençoe ricamente.